Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem. E hoje eu trouxe um vídeo aqui que eu pedi umas perguntinhas no Instagram sobre o parto. O que é que vocês queriam saber sobre o parto, que ainda sobrou de dúvida depois do meu relato e depois do vídeo do parto que vocês viram aí. E eu selecionei as 10 perguntas que mais foram feitas, assim, que eu achei mais interessantes e vou responder aqui pra vocês. Bom, vamos começar. A primeira pergunta, que tipo assim, foi a top. A que eu recebi mais perguntas, tipo assim, umas 100 perguntas iguais. Doeu muito? Doeu muito? Doeu. Só tenho isso a dizer, gente. Nossa, doeu demais. E eu contei isso no relato também, mas eu acho que acredito que as pessoas não tenham prestado tanta atenção. Ou acho que dor é uma coisa muito relativa também, né, gente? Eu acho que o que mais pesou pra mim foi o exaustão, assim, não foi tanta a dor, porque a dor eu acho que é muito mental, assim, que você não pode desesperar, você não pode pensar que você não vai conseguir, mas por eu estar muito exausta e ter durado muito tempo, eu acho que eu fiquei muito cansada e aí a dor pra mim foi uma coisa muito intensa, assim, que eu acho que no começo não seria tão intensa se tivesse durado menos tempo, eu não tivesse tão exausta e eu não tivesse me sabotado mentalmente, ficado pensando que eu não ia dar conta, etc, tudo que eu já falei no relato do parto mesmo. Mas é a maior dor que eu já senti na minha vida, sem dúvidas. Mas por incrível que pareça, gente, parece coisa de louca, né? Você falar um negócio desse. É a maior dor que eu já senti na minha vida, mas faria mais 1000 vezes. Acho que é muito esquisito. Os homens devem ficar. Quem é mãe sabe, faria de novo, muitas vezes, com certeza. Os homens devem olhar e falar, louca, sem noção. Segunda pergunta. Continua doendo depois ou cessa assim que o neném nasce? Bom, é assim, depois que o neném nasce. Gente, lembrando que parto é uma coisa muito individual, cada um tem uma sensação. Eu tô contando as minhas experiências que vocês me perguntaram, tá? Depois que o neném nasce, sai a placenta. Isso aqui é outra pergunta também. Mas se continua doendo depois. Não é que continua doendo, claro que não dói igual, né? Tipo, deu uma dor muito maior na hora que o bebê vai nascer, antes das contrações e tal. Depois não é que continua doendo, mas o útero precisa voltar pro lugar. Principalmente quando você amamenta, você continua tendo umas contrações, assim, é uma contração do útero mesmo, é como se fosse uma contração de trabalho de parto. Só que ela é mais leve, porque é o útero voltando pro lugar. Eu lembro que eu achei que assim que nascesse, ela ia ficar, tipo, suavona lá. Mas assim que colocaram a Maitê pra mamar, eu... Ai, que cólica. E a barriga fica dura de novo, é porque esse útero tá contraindo pra poder voltar pro lugar. Esse é um ótimo sinal, que então continua doendo um pouco depois, mas muito pouco. Depois das primeiras mamadas, assim, meu útero contraiu super rápido, assim, com acho que 4 dias já tava do tamanho normal. Então, parou de doer, não continuou doendo. O que doeu mesmo foi só lá embaixo, que fica um pouco... A gente fica, não é que dói, fica um pouco ardida, assim, pra você poder fazer xixi, essas coisas. Mas não é nada muito intenso, assim, pra quem passou pelo parto. O que é isso? Nada. Terceira pergunta. Sentiu a placenta saindo? Doeu? Eu acho que na hora a gente tá tão anestesiada, assim, que o bebê nasce, que a gente fica... Você nem vê, mas eu senti a placenta saindo, mas foi todo mundo falava comigo, porque é como se fosse outro parto, nem nasce, doeu, na hora que você vê, sai a placenta e dói tudo de novo. Eu fiquei até com medo, assim, antes, mas depois, na hora eu até esqueci da placenta, e na hora que eu senti saindo, uma sensação muito estranha. Sabe quando você tá menstruada e que você sente saindo um coágulo, assim? Foi exatamente isso que eu senti saindo a placenta. Eu senti saindo, mas não doeu nem nada. Foi só uma sensação tipo, ploft. E aí a médica perguntou se eu queria ver ela, você quer ver a placenta? Aí eu tô lá com a Maitê, não, que nojo. Aí depois, não, mentira, eu quero ver assim, volta. Aí eu fui ver a placenta, eu olhei e falei, eca. Porque, gente, eca nada, né? Não devia ter pensado assim, porque é muito mágico, assim, seu corpo produzir um órgão a mais pra poder nutrir um bebê. Mas, fugindo da pergunta, não senti dor na hora de tirar a placenta, mas eu senti saindo. 4. Eu recebi bastante dessa. O que dói mais, as contrações ou na hora que o bebê sai? Na hora que o bebê sai, no caso, expulsivo. Falo sem sombra de dúvidas. Claro que cada experiência é única. As contrações doem infinitamente mais. Eu não sei se é porque meu expulsivo foi muito rápido, ele durou 8 minutos. Mas as contrações doem muito mais. Gente, o que é isso? Tá doido? A contração dói, o expulsivo não dói. O expulsivo cansa, porque você faz muita força, é como se você estivesse correndo uma maratona. E arde, porque o neném passa no canal e aí abre e aí arde, mas não dói, assim, tá ardendo. Tanto que no meu vídeo de parto vocês podem ver que eu tô gritando, tá ardendo, porque arde o bebê passando, mas as contrações eu achei que doeu muito mais. Quinta pergunta. Pra você, qual foi a parte mais difícil do parto? Eu acho que foi a duração do parto, assim.
não teve um momento em si que foi mais difícil. Mas por ele ter durado muito tempo, foram 35 horas de trabalho de parto, eu acho que chegou um momento, assim, eu lembro direitinho, devia ser umas 11h30 da manhã, a Maitê nasceu às 2h48 da tarde. Umas 11h30 da manhã, pra mim, foi a parte mais difícil do parto, foi a hora que eu tava, tipo assim, exausta. Só de lembrar eu fico triste, que eu comecei a me sabotar também, porque eu ficava pensando, eu não vou conseguir, eu não quero mais, eu não queria que isso acontecesse. E aí minha médica veio conversar comigo e dava até vontade de chorar. Mas foi uma parte assim que eu fiquei tipo muito, nossa, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Porque ela falou que eu falava, eu não quero mais, eu não quero isso, não é isso que eu quero. Aí ela ficava, você não quer o quê? Você não quer que a Maitê nasça? Você não queria que a Maitê estivesse nascendo agora? Não era isso que você queria? Aí eu fiquei super chateada, eu fiquei, não, eu quero muito que minha filha nasça, não sei do que, mas eu quero ela aqui fora, eu não quero ela lá dentro mais e tal. Então, pra mim, a parte mais difícil foi essa, que foi do cansaço, assim, que eu tava exausta, eu tava esgotada, assim, eu não tava conseguindo nem parar em pé mais. De tanto tempo sentindo dor, sem comer e tal. E teve outra parte que eu achei muito difícil também. Tudo é o emocional, gente. Pra mim, o que mais pesa, assim, é o emocional. Você tem que estar muito preparada. E eu achei que eu estava super preparada. Eu realmente me preparei muito pra poder ter um trabalho de parto longo, porque eu sabia que as pessoas no primeiro parto normalmente costumam ser mais longo, mas eu não imaginava que fosse tão difícil assim. Mas uma parte que eu achei mais difícil também foi quando eu internei no hospital, porque eu já contei no meu relato, mas na hora que eu internei, que ela fez o exame de toque, eu tava só com 6 centímetros de dilatação, depois de muitas horas de trabalho de parto. Nossa, eu fiquei desolada, assim, foi uma parte muito difícil pra mim, mas não foi, tipo, a pior, que eu me senti péssima. Eu me senti péssima, mas a outra foi pior, porque eu tava mais exausta, tanto fisicamente quanto mentalmente. Mas nessa parte, fisicamente, eu não tava tão cansada ainda, eu tava tranquila, eu tava até feliz, porque eu achei que na hora que eu internasse, logo a Maitê ia nascer. Só que na hora que eu cheguei lá e eu vi que aí ela me contou que eu tava com 6 centímetros de dilatação só, foi como se fosse um balde de água fria pra mim, então foi um momento muito difícil, assim, que eu fiquei muito chateada. Mas depois fazer o quê, né? A gente teve que esperar e depois ainda foi pior ainda, porque quando fez... Aí eu acho que foi a hora que eu fiquei, que o exaustão bateu, assim, que eu acho que é o pior momento, porque foi 11 horas da manhã, mais ou menos, quando ela fez outro exame de toque, e desde as 7h30 eu ainda tava com 6 centímetros de dilatação. Pra mim foi... Nossa, foi o momento que eu tava exausta, foi a hora que eu comecei a fase de negação do trabalho de parto, que eu não queria mais e que pra mim foi o pior momento, sem dúvidas. Mas o exaustão e a sabotagem mental que eu mesma fiz comigo foi a parte mais difícil. Nossa, rendi essa pergunta, hein? Que isso? Sexto. Aconteceu algo que você não esperava ou não sabia que pudesse acontecer? O que eu não esperava era que eu ficasse tão exausta assim, que fosse tão cansativo. Eu sabia que seria, mas eu não imaginei, que realmente a gente só sabe quando a gente vive na pele. E o que eu não sabia que realmente acontecia é que quando você toma anestesia, mesmo que seja a mínima, assim, que foi o que eu tomei, que foi 0,25, que eu já contei no relato do parto também, foi só pra eu dormir. Claro, eu não fiquei sem sentir as pernas nem nada, eu continuei sentindo dor, inclusive, mas eu consegui dormir meia hora. Eu não sabia que não podia entrar na banheira depois. E pra mim não fez tanta falta, porque logo depois que eu tomei anestesia, depois que eu dormi, na hora que eu acordei sentindo bastante dor de novo, já que eu fui levantar, a Maitê logo nasceu. Mas eu não sabia disso. Eu estudei muito sobre parto, mas eu não sabia que não podia entrar na banheira depois, que não podia entrar na água, não, tanto chuveiro, banheiro, tanto faz, depois que você toma anestesia, porque você fica com um catéterzinho nas costas, pra caso precise dar mais, ou precise tomar um soro, alguma coisa do tipo, tem que pôr acesso, então não pode entrar na água, isso eu não sabia. 7. Teve episiotomia? Não, graças a Deus, glória a Deus, minha médica é um anjo. Não, gente, não tive episiotomia, isso era uma coisa... A coisa que eu mais tinha medo no parto era a episiotomia, vocês acreditam? E durante o trabalho de parto, eu continuei com bastante medo da episiotomia. Mas não teve episiotomia. Episiotomia, normalmente, a maioria dos casos, tipo 80% é violência obstétrica, porque praticamente ninguém precisa disso, mas os médicos fazem como procedimento de rotina. Tá mudando muito no Brasil isso hoje em dia, mas tem muita médica que ainda faz e isso é violência obstétrica, não pode fazer. Graças a Deus não tive episiotomia. Aí deixa eu ver se tem outra pergunta sobre isso aqui. Não teve, então vou falar. Eu tive sobre laceração. Eu não tive laceração do períneo, né, que é aquela pele entre o ânus e a vagina, eu não tive laceração ali, mas eu tive laceração na mucosa, que foi uma laceração bem pequenininha, acho que foram 2 pontinhos que deu dentro, assim, tipo um corte na bochecha, sabe, a mucosa? Foi lá dentro quando a Maitê passou, mas foi super tranquilo, assim, depois os pontos doeram bastante, mas com o tempo o corpo absorveu os pontos, eram só 2 pontinhos, então foi bem tranquilo e passou.
Oitavo, foi em hospital público? Não, gente, eu não tive a Maitê no hospital público. Eu tive a Maitê pelo plano de saúde. A médica, no caso, foi particular, mas a internação eu fiz pelo plano de saúde, que foi pela Unimed. Eu fiz no hospital aqui em Belo Horizonte, no hospital não, numa maternidade aqui em Belo Horizonte Nova, chamada Neo Center. Eu já fiz um post sobre ela lá no meu perfil no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. E chama Neo Center. A Maitê foi o segundo bebê a nascer na maternidade, porque a maternidade era super nova. Já contei isso no plano de parto não, no relato de parto também. E não foi em hospital público. Eu não tive um parto no hospital público, mas eu sei que tem muitos que atendem super bem. A maternidade Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte, é a mestre em parto natural no Brasil. Tipo assim, é que mais fazem parto natural. Mas eu não tive meu parto lá porque a minha médica era particular e porque eu tenho um plano de saúde, então pra mim não fazia diferença. Eu não iria pagar particular a internação, então eu preferi ter pela Unimed mesmo no Neo Center. Nono, durou quanto tempo? Muito, menina. Que é isso? Ai, gente, durou 35 horas entre fase latente, fase ativa, expulsivo, 35 horas. Foi das 5h30 da manhã. Não sei se foi 35 não, acho que foi 32, sei lá. Foi das 5h30 da manhã de terça-feira até as 14h40 da quarta-feira. Ou seja, façam as contas aí, mas foi mais ou menos umas 35 horas. A fase ativa, que é a fase onde as contrações estão assim, cabulosíssimas, durou acho que 12 horas. Durou 12 ou 13 horas a fase ativa e o restante foi fase latente, né? As outras horas. Mas foi exaustivo mesmo, durou muito tempo. Não é todo mundo que tem trabalho de parto tão longo assim. Tem gente que fala, meu durou 3 horas. Eu fico, que ótimo, nasceu no carro, ô benção. Quem sabe na próxima eu dou essa sorte. 10ª pergunta e última. Qual a sensação de sentir o bebê saindo? Eu acho que vocês querem saber da sensação, tipo assim, física mesmo, como funciona. Mas a sensação emocional, gente, não, vocês já viram as fotos no relato de parto. É a melhor sensação do mundo, sem brincadeira. Na hora que eles tiram o neném de você, gente, meu Deus. Porque na hora que a médica segurou, assim, logo ela segura e entrega na minha mão, eu chorei demais. Foi a melhor sensação da minha vida. Mas fisicamente, que eu acho que é isso que vocês querem saber, que o pessoal tem muito medo de sentir dor. Gente, você não pode ter medo de sentir dor. Você tem que aceitar que vai doer, gente. Dói, fazer o quê? Tudo nessa vida dói. Somos mulheres, né, meu bem? A gente sente dor pra tudo. Mas a sensação não dói. Não, gente, muito hipócrita, né? Falar que não dói. Mas comparado com a dor que eu senti durante as contrações, o expulsivo não dói. O expulsivo arde e cansa. E olha que o meu durou 8 minutos só. Eu fiz 3 forças pra Maitê nascer. Eu fico pensando quem fica 2, 5 horas no expulsivo fazendo força, e o neném não nasce. Acho que é por isso que lacera, inclusive. Deve ser por isso que tem gente que fala que o expulsivo é pior, porque quando dura muito tempo, porque realmente se durasse muito tempo, mas você fica exausta. Tanto que tem uma foto que eu tô, tipo, chorando, tipo, não aguento mais. Porque eu tava muito cansada, além de ter passado tanto tempo, tá exausta. O expulsivo cansa, parece que você correu muito. Eu ficava, tipo... Depois eu fiquei até rouca de tanto gritar. E arde. Doeu, achei que não doeu, mas arde, porque você sente o bebê passando, assim, e abrindo realmente na hora que o bebê nasce. Chama Círculo do Fogo. Então você sentiu o bebê saindo, uma sensação de ardência, assim, bem grande. Mas logo que o bebê nasce, passa, e aí eu não senti mais. Bom, pessoal, essas foram as 10 perguntinhas que vocês mais me mandaram lá no Instagram. Teve outras, algumas eu respondi por lá mesmo, naquele negócio de perguntas. Mas foram as que mais vieram e as que eu achei mais interessantes de responder. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu te respondo nos comentários mesmo. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta de outros assim, pode deixar aqui sugestões pra mim na caixa de comentários. Não esquece de se inscrever no meu canal, compartilhar com as suas amigas e clicar no sininho pra vocês não perderem os outros vídeos que vão vir por aí, tá bom? Um beijo!